Fala galera do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Sabe qual é o tema do nosso vídeo hoje? O tema do nosso vídeo de hoje é diluição de soluções. E o que é diluição de soluções? É quando a gente adiciona um solvente a fim do quê? A fim de diminuir a concentração dessas soluções. Mas aí você pode se perguntar, o que é concentração de soluções? Não se preocupe porque no nosso canal a gente tem uma playlist que fala sobre soluções químicas e nessa playlist temos vários vídeos que falam sobre concentração de soluções. Então, se você quiser saber o que é concentração ou quiser saber mais sobre esse assunto, vai lá na nossa playlist, combinado? Agora, hoje especificamente, eu preparei uma situação, problema, para que a gente aprenda um pouco mais sobre diluição de soluções, ou seja, a diminuição da concentração dessa solução. Então se liga só, gente, presta atenção aí no nosso vídeo. Vamos então analisar a seguinte situação. Ao preparar uma solução de hidróxido de sódio, você pesa 4 gramas dessa base e adiciona água até completar um volume de 250 ml. Qual é a concentração molar dessa situação? Então, primeiramente, vamos fazer essa conta. Então, a concentração molar é igual à massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume da solução. Se você ainda não aprendeu sobre molaridade, assista o nosso vídeo a respeito desse assunto. A unidade de molaridade é mol por litro. Então veja, se eu quiser saber qual é a concentração, eu sei que foi pesado, então olha aqui, ó, 4 gramas, então é o que eu vou colocar aqui. A massa molar, ela é dada em gramas por mol, então se eu analisar aqui o que eu tenho? Eu tenho 23 que é do sódio, isso através da tabela periódica, certo? Aqui 16 do oxigênio e 1 do hidrogênio. Isso quer dizer que eu vou ter um total aqui de 40 gramas por mol. E vou ter um volume de solução aqui de 250 ml, mas veja que é mol por litro, então 0,25. Isso daqui vai me dar uma concentração de 0,4 mol por litro. Muito bem, então eu determinei essa concentração, mas aí você pode me perguntar, bom, mas o vídeo não é sobre diluição? Então isso daqui é só para a gente entender como ocorre a diluição, porque veja só, aqui ele continua na situação dizendo o seguinte, após preparada, você adiciona 750 ml de água nessa mesma solução. Qual a concentração molar após a adição da água? Veja, se a princípio a gente for seguir o mesmo raciocínio, eu quero saber qual é a concentração que vai ficar, sendo que eu não adicionei mais massa desse sal, eu também estou falando ainda do hidróxido de sódio. Então, eu continuo tendo 4 gramas, eu continuo tendo uma massa molar de 40 gramas por mol, certo? Só que se eu adicionei 750 ml de água em uma solução que já continha 250 ml, isso quer dizer que aqui eu vou ter no total 1 litro dessa situação 2 aqui. Certo? Então, aqui vai me dar uma molaridade de 0,1 mol por litro. Agora, por que eu fiz essas duas contas? Para que vocês consigam perceber que se eu analisar bem, eu não tive nenhuma diferença aqui na massa e na massa molar, porque eu só estou fazendo diluição, ou seja, só estou adicionando mais solvente, que na maioria dos casos, que normalmente é a água. Então, se eu não tenho nenhuma diferença na massa, nenhuma alteração na massa e nem na massa molar, então eu posso, na verdade, igualar a molaridade e o volume da solução com a molaridade e o volume da solução 2. Veja, ó, molaridade 1 vezes o volume 1 vai ser igual a molaridade 2 vezes o volume 2. Veja aqui, a princípio eu tinha na concentração 1 da solução 1, eu tinha 0,4 mol por litro.
O volume dessa primeira solução é de 0,25 litros. A molaridade 2 a gente não sabia aqui desde o início. Então aqui a gente não sabe qual vai ser essa molaridade resultante quando eu adiciono 750 ml de água. Se eu adicionei 750 ml, eu já tinha 0,25 nessa solução, então eu vou ficar com volume de 1 litro. Veja que isso daqui vai gerar ou vai resultar em uma molaridade igual a 0,1 mol por litro. Então eu não preciso ficar fazendo essas duas contas. O que eu preciso é utilizar essa formulinha, mas eu fiz essa situação para que vocês percebam por que eu utilizo concentração 1 vezes o volume 1 é igual a concentração vezes o volume 2. Isso acontece por quê? Porque eu não altero nem a massa do soluto, nem a massa molar, porque eu simplesmente estou adicionando água, estou diluindo mais essa solução, estou adicionando mais solvente. E esse raciocínio de concentração 1 vezes volume 1 igual a concentração 2 vezes volume 2, você pode utilizar para vários tipos de concentrações, como por exemplo a molaridade, que é o que a gente acabou de ver, e como por exemplo a concentração comum. Quer ver uma situação sobre concentração comum? Então se liga só que eu vou mostrar para vocês. E não esquecem, gente, se estiver curtindo, se estiver aprendendo, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos e compartilhar os vídeos com os amigos para que a gente consiga cada vez mais aumentar esse canal. Combinado? Se liga só então, presta atenção aí na continuidade do nosso vídeo. Vamos analisar então essa nova situação. Nós fizemos um exemplo com mol por litro ou de molaridade, então agora a gente vai fazer um exemplo de concentração comum. Eu sei que a concentração comum ela é dada sempre como gramas por litro. Se você tem dúvidas sobre isso, assista o nosso vídeo sobre concentração comum. O símbolo, né, da concentração comum é a letra C maiúscula. Então veja, aqui ó, você precisa de 500 ml de uma solução de KOH, ou seja, de hidróxido de potássio, com concentração de 5 gramas por litro. Então isso é o que você precisa fazer, é a sua resultante, a sua solução resultante. Porém, você só possui em seu laboratório uma solução de 20 gramas por litro. Como proceder? Veja que você precisa de uma concentração de 5 gramas. Então, se você tem uma concentração maior no seu laboratório, você pode diluir essa solução. Porém, você não precisa ficar colocando água até diluir toda a solução, até porque ele nem fala quanto dessa solução que você tem no laboratório, só fala que é essa concentração. Você precisa chegar em 500 ml. Então, eu só vou pegar o suficiente dessa primeira solução para produzir 500 ml de uma solução mais diluída. Então, vamos entender, ó, concentração 1 vezes o volume 1 é igual a concentração 2 vezes o volume 2. Eu quero chegar em uma solução de concentração de 5 gramas por litro. Isso eu quero chegar num volume de meio litro, né, ou de 500 ml. A concentração original da solução, eu quero chegar nessa concentração final a partir de uma concentração ou de uma solução de concentração 20 gramas por litro. Então, essa é a minha concentração 1. Então, na verdade, aqui, o que eu preciso descobrir qual é o volume que eu preciso pegar dessa primeira solução para fazer uma solução mais diluída. Então, veja só, fazendo essa conta, eu sei que eu vou chegar num volume 1 de 0,125 litros ou 125 ml. Então, como eu devo proceder? Eu preciso pegar 125 ml da solução de concentração 20 gramas por litro, vou adicionar em um recipiente ou em um balão e vou adicionar água
até completar 500 ml, ou seja, meio litro. Por quê? Porque se eu adicionar água até essa solução chegar em 500 ml, veja que é o que eu preciso chegar, eu vou chegar em uma concentração de 5 gramas por litro. Gente, e esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenham aprendido sobre diluição de soluções. E se vocês tiverem alguma sugestão, não esqueça de deixar aí nos comentários. Combinado? Até o nosso próximo vídeo.